Buenas hermanitos, Roberto Simões, eu contemporâneos, vamos à nossa última live da semana, parece que não, mas cansa ficar aqui. Estamos numa semana de pré-imersão, né? São 5 lives nos preparando para a imersão na ciência e filosofia da meditação, acontece semana que vem, de 10 a 13 de setembro, tudo de graça, online, você quiser certificadinho, tem certificado também, tá? Hoje a gente vai falar sobre meditantes pós ou sem linhagem, né? Vou tentar desenrolar isso com vocês. É importante você que está hoje aqui, mas não assistiu às lives anteriores, é bacana porque tem um fio, né, que vai amarrando cada um dos nossos encontros, tá? Então, para a gente iniciar aqui, eu acho importante fazer uma pequena introdução do que nós colocamos ali nas primeiras lives, tá? Sempre lembrando que você tá no Instagram, se quiser estar ao vivo com a gente, tem um link do Zoom ao vivo, tá? Nos stories, tá? Está pegando isso aqui gravado, tá tudo no YouTube e também quem se inscreveu na imersão na Ciência e Filosofia da Meditação tem acesso a todos os encontros também. Hoje nós não vivemos um yoga antes da cultura védica, um yoga do século XII, e nem há um yoga do século XVIII que existe, porque nós estamos no século XXI, então todos os yogas que vivem hoje são do século XXI. Então não tem como você praticar um yoga de Patanjali em Pernambuco como um yoga sul-asiático. Não dá para viver nem como um yoga sul-asiático do século XXI estando em outra cartografia. Então, quem nós somos hoje? Hoje, é a academia que denomina isso, yogis posturais modernos. Nós somos yogis modernos, nós somos, ou pelo menos, herdeiros de yogados modernos. O nome mais importante, Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, é o primeiro que sai da Índia e vai para os Estados Unidos, em Boston, em 1897, no primeiro Parlamento Mundial das Religiões, para apresentar o hinduísmo, e ele fica ali, acho que mais 3 ou 4 anos, em palestras, disseminando a palavra do Senhor, né? Que é Patanjali. Ah, mas está sendo jocoso. Não, ele escreve um livro exatamente falando sobre isso, como disseminar essa nova espiritualidade que é o yoga. Então, Vivekananda temos um nome importante, é ele que também inicia essa aproximação que talvez para todos nós aqui é bastante cara ao yoga, que é do yoga com a biomedicina. O yoga como cura, e relacionando uma nomenclatura biológica. Depois, em 1918, 19, temos o Swami Kuvalayananda, em Lonavala, que este sim é um cara que vai empurrar realmente a ideia de aproximar o yoga e a meditação com a ciência. A ciência que é a episteme, a forma de saber, de conhecer do colonizador. Então nós temos aí bastante informação, bastante camada. É a primeira vez, então, que meditantes entram em contato de forma mais forte com uma cultura mercantil, neoliberal, capitalista, e passa a ser colonizada pela Inglaterra. A teologia, em vez da caridade como nós, da prosperidade. Kuvalayananda, por exemplo, é considerado o pai do yoga científico. E ele diz com todas as letras que o objetivo dele e da tradição que ele vai carregar, que é de Kaivalyadama, é onde eu me formei, por exemplo, é remover, limpar, livrar a meditação, o yoga, de toda uma capa de séculos de misticismo e superstição. É isso que ele diz. Então, novos mitos vão surgindo e, com ele, um novo tipo de meditar, que é o moderno. Somos nós. Então, surgem, então, mitos ressignificados pela ciência. Por exemplo, ninguém mais medita para diminuir os kleshas, que são sentimentos de apego, aversão, medo da morte e orgulho causado pelo turbilhão da mente, que fazem você se enredar por maia, por ilusões. Duvido que algum de vocês medite tentando encontrar, durante o processo meditativo e após, os meus afetos de apego, aversão, medo da morte e orgulho. Ninguém pensa nisso. O que você pensa quando medita?
tirar o estresse. Então, o estresse, emprestado da ciência biológica, vai sendo costurado ao longo de 100 anos, né? Vamos pensar em 1900, com Vivekananda, o primeiro a levar a meditação, ou pelo menos esse modo que a gente mais conhece de meditação, para fora do sul da Ásia. Já tinha vindo meditação, obviamente, talvez com colônia japonesa, alguma coisa assim, mas com muito mais força, é só pensar nos Beatles, né? Nos anos 60, 70. É ele que faz essa aproximação de você, por exemplo, entender que você não mais observa klesha para meditar. Você nem sabe o que é klesha. Literalmente significa obstáculos. Mas você quer tirar o estresse. Você, por exemplo, talvez não pense em moksha, nirvana, iluminação. Talvez se eu te perguntar, não sei, você fala que nem acredita nisso. Alguns talvez já existiram, mas eu não. Mas você acredita em relaxamento. Você acredita que a meditação vai te levar para um estado de relaxamento quase num nível espiritual. Não estou sendo irônico, só estou colocando para você que os mitos antigos da meditação foi sendo ressignificado à luz da cultura no qual ele vai se achegando. E, por exemplo, você talvez não pense em samadhi, nirvana, mas numa espécie de uma homeostase divina. Eu medito para que o meu corpo permaneça num equilíbrio dinâmico divino, onde o estresse, esse demônio, não tome meu corpo e me leve para estados demoníacos de estresse, ansiedade, transtorno de atenção. Estes yogis modernos, então, filhos e nascidos por uma onda nacionalista indiana, vão visar a independência do seu país. Peraí, Beth, deixa eu ver se eu entendi. Está querendo dizer que a meditação foi sendo costurada, vestida à luz daqueles meditantes sul-asiáticos colonizados pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra, tentando visar a sua independência? Sim, sim. A meditação foi transplantada do sul-asiático para a Europa, Estados Unidos, vai chegar na América Latina, para mostrar para o mundo que a cultura dele, colonizada por um país como a Inglaterra, é muito mais antiga, forte, vigente, pungente, potente do que esses ingleses e europeus que começaram agora. Tanto que talvez você tenha signos em sânscrito, você tenha quadros na sua casa com imagens de heróis nacionalistas indianos, tipo Gandhi, talvez o Kuvalayananda, o seu mestre Krishnamacharya, Joyce, Osho. Você talvez tatuou algum nome em sânscrito no corpo, você tem yamas e niyamas como seu valor, você não segue mais os 10 mandamentos, não. Cristianismo é ultrapassado, cristianismo nada a ver. Mas você segue a rinsa, brahmacharya, falar a verdade, Ishvara Pranidhana, entrega total da sua vida e consagração a Deus. Ou talvez, até pior, você nem saiba disso, mas você segue inconsciente. Talvez você tenha virado vegetariano, porque você começou a meditar. Você entende, não? Porque você começa a acreditar que a meditação... Você não está fazendo isso por causa do planeta, mas você foi inculcado em você a ideia de que os alimentos de origem animal aumenta o turbilhão da sua consciência você meditando no tombal. Não estou falando que é ruim ser vegetariano, ovo-lacto, vegano, nada disso. Eu estou te colocando uma ideologia que foi sendo construída dentro de você. Começou aonde? Lá atrás. E vai culminar em 47 com a independência da Índia. É nessa fervura que a meditação vai ganhando outras cartografias, até chegar no seu corpo. Tanto que hoje você não consigo viver sem meditar. Você entende que interessante é isso? É interessante. Você não consegue viver, você consegue viver sem tomar um passe. Mas você não consegue viver sem meditar, não, porque a meditação é uma espécie de passe para você. Outra coisa que acontece nesse período de transplantação, que é algo novo, é a figura do professor de meditação ou de yoga. Isso é novo. Ah, não tinha professor de meditação antes? Tinha, mas você tinha que se converter a um sampradaya, você tinha que se converter a uma ordem religiosa. Sim, ainda existe, eu estou ligado que existe ainda. Mas surge na modernidade o proletário da meditação, aquele que só tem o seu corpo para vender, para ser explorado por uma grande indústria do bem-estar que o aliena do que realmente ele está fazendo. Então você é um proletário
mas se acha quase um santo, porque você dá aula de meditação. Vai devagarzinho. Você não é sacerdote ordenado por uma comunidade religiosa, um sampradaya. Você nem precisa ser. Porque surge hoje, e que muitos se alienam, um proletário da meditação. Tem uma vida bem precarizada, né? Você é uma espécie de Uber. Está correndo para lá e para cá para levar uma entrega para os corpos das pessoas. Qual é a entrega? A promessa de uma boa vida, de uma vida sem estresse. Nós já falamos isso bastante, talvez, na live primeira. Então, esta forma de meditar moderna é um movimento cultural que surge num período de latência nacionalista indiana, sobretudo, e que bebe de uma tradição medieval do yoga, chamada de Hatha Yoga, não se preocupe, você não vai cair na prova, mas você toma emprestado essas técnicas, essas tecnologias que são construídas no período medieval da Índia. E, junto com isso, você associa essa tecnologia a um livro que foi pensado, no século II, como o livro seminal da meditação, o tal do Yoga Sutra, que vai te explicar como você deve meditar. Tem um código moral também. E, por último, como eu já apresentei, essa meditação tem uma tecnologia medieval, tem um texto moral do século II a.C., e a gramática não pode ser religiosa, né? Porque você não acredita em nada. Religião é ultrapassado. Então tem uma gramática científica. Você não fala mais em chakra, você fala em glândula endócrina. Você não fala mais em klesha, você fala em estresse. Você não fala mais em samadhi. Samadhi? O que é? Tipo, é a iluminação? Eu não acredito nisso. Mas você acredita em relaxamento. Num nível espiritual, né? Claro que relaxamento existe. Não precisa acreditar nisso. Mas o relaxamento elevado a um nível espiritual, isso é moderno. Ah, isso é errado, Beto, isso é ruim. Não, não. Só estou te falando que está mudando os signos. O que significa o signo relaxamento para dentro do campo biológico é uma coisa. O relaxamento dentro do campo da meditação é outra. É outra. Não é a mesma coisa. Então, no início, esses meditantes modernos não eram bem vistos. Esses nomes como Vivekananda, Krishnamacharya, Joyce, Iyengar, eles não eram bem vistos. Eles eram absolutamente criticados, sobretudo por uma geração anterior de acadêmicos, né, que viam isso uma deturpação de uma meditação original. Ao longo de 100 anos, aqueles que eram criticados foram considerados líderes, né, autorizados. Bem devagarzinho, tá? Eles eram criticados, hoje eles são elevados. Eu fiz o curso de formação de yoga, a Iyengar, ela me assim, nada a ver, você vai meditar pendurado numa curunta, com um bloco. Então, perceba, é um latino-americano dizendo que a prática meditativa de um sul-asiático tem que ser desmerecida. É interessante isso, né? O que acontece ao longo desses 100 anos? Aqueles criticados se tornam hegemônicos. Só que hoje abre-se mais uma dobra, porque aqueles hegemônicos, vem comigo, tio, ninguém vai explicar essa porra para você. Então, há líderes que vão se tornando hegemônicos, Osho, o Prem Brabo no Brasil, no Brasil tem Derrosão, tem Hermógenes, e vem chegando a galera da gringa. Vai aumentando o número de abusos sexuais, psicológicos e financeiros desses líderes iluminados. E aí vai surgir uma dobra nessa meditação moderna. Qual é a dobra? Qual é a transição? Aqueles começam a se desanimar daqueles líderes carismáticos. E é o que eles fazem. Ou eles se convertem em uma escola muito mais antiga, se tornam muito mais conservadores, ou eles abrem uma linha de fuga, e é o que algumas pesquisas têm identificado como meditantes sem ou pós-linhagem. Não são meditantes anti-linhagem, anti-tradição, anti-sul da Ásia. Claro que não. Mas eles não querem mais se perceber discípulo de alguém. Estes hoje são os criticados. Vai virar moda em algum momento. Você que está ligado no nicho do mercado, uma hora eles vão virar moda. Já está virando. Então, há uma crescente descredibilidade daqueles mestres ascensionados, fantasiados de brahmanes.
Hoje nós vivemos, e pesquisas apontam isso, uma espécie de uma carência de mestres de meditação. E as meditações que se vendem como científicas ou baseadas em evidências científicas vão ganhando mais popularidade. Então, workshops para você trabalhar respirações do yoga, da meditação, para te levar para estados alternativos de consciência, vai ganhando mais terreno. Quanto mais próximo a gramática, a narrativa das meditações se aproximam de uma narrativa pseudocientífica, mais valorizada. Então, hoje nós temos dois extremos, né? Quanto mais conservadora a narrativa da meditação, de quem vende, ou mais científica, quando não junta, né? Tipo, um padre que tem doutorado, tá ligado? Tem isso, hein, tio? Tem isso, padre com doutorado. Vai ganhando mais credibilidade para um povo desanimado. Só que abre uma linha de fuga disso, porque é o que eu chamo de yogis cansados, né? Há yogis cansados, que já beberam em alguns igrejamentos de meditação, já foram devotos de alguns mestres, e vai, ao invés de se converterem a uma nova igreja de meditação, laica ou espiritual, com seus livros sagrados, mestres perfeitos e comunidades morais, eles vão abrindo uma linha de fuga criativa e vão começar a viver a meditação de forma solidária, não mais solitária. Claro, a meditação é você sozinho, ninguém medita por você. Mas eles começam a abrir uma tessitura, vão abrindo um tapete de estabelecer conexões com outros meditantes que também não querem se converter a um tipo de meditar. Porque perceba, uma meditação baseada em evidência científica, ela é rasa. Vai ficar ali em neurônio, neurotransmissor. E olha quem está falando, alguém escreveu um livro chamado Neurobiologia da Meditação. Mas é uma meditação que vai ficando rasa. E você também não quer, alguns, se transformar em discípulo de um mestre esperando a bem-aventurança. Talvez você nem acredite mais nisso. Então vai surgindo devagar, no Brasil não é tão forte, mas já é a experiência desse sentido, que vão começando a tecer práticas pessoais e coletivas de meditação sem ou pós-linhagem. Eu chamo de nômades estes meditantes. Nômades porque eles não são conservadores, né? Eles sedentários, né? Se deslocam muito pouco. Nômades porque eles estão sempre deslocando. Eles vão fazer workshop de Vedanta, eles vão fazer um curso do Gita, eles vão fazer Vipassana, um retiro, mas eles não se convertem a essas ordens. Eles não sentem mais essa carência de ser preenchido e organizado de fora. Pô, cheguei até aí, tô contente, hein? Deu um rolê, mas eu cheguei. Então, ao invés de eles se dedicarem à prática meditativa para se pensar em filósofos da meditação ou cientistas da meditação, se pensam tão muito mais artistas da meditação. Um filósofo é aquele que inventa conceitos meditativos. Então você medita e vira um especialista no que é samadhi, especialista num texto. Você sabe tudo sobre aquilo. Há muitos, né? O cientista é aquele que cria funções para meditar. Então eu medito, eu vou entender quais são as áreas do cérebro, para que serve tal postura. Então, cientista, ele cria função para o objeto que estuda. Se seu objeto é meditação, ele vai criar funções para a meditação. O filósofo é aquele que inventa, cria conceitos para o objeto que estuda. Se o objeto que ele estuda é a meditação, então ele vai se tornar um especialista em conceitos. Ele sabe definir o que é meditação, ele sabe definir o que é samadhi, ele sabe definir o que é nirvana, ele sabe definir as várias escolas. Mas o que eu proponho para vocês, nós estamos vindo desde segunda-feira brincando com isso, é você talvez experimentar ser um artista da meditação. O que faz um artista, Beto, ao contrário do filósofo, do cientista? O artista é aquele que opera em meditações aliadas, alargar o seu corpo para aumentar os seus afetos e seus perceptos em relação a outros corpos que encontra. Um artista do corpo, um artista meditativo, é aquele, então, que aprende, se esforça para isso, há um tapas nisso, em ser afetado e afetar mais o mundo. Ele não tem medo disso. É o que eu denomino de, então, meditantes nômades selvagens. Nômades, porque eles não param. Eles vivenciam um pouco aqui, depois eles vivenciam um pouco ali, eles vão beber, sei lá,
da cultura quilombola, da cultura rasta, da cultura do funk, como faz Tainá, por exemplo, em Duque de Caxias, da cultura da psicologia. Eles bebem várias, são nômades. E selvagem porque eles não se deixam domesticar. Em geral, quando você se converte a uma escola, e não há nenhum problema nisso, há sempre uma carga moral que você precisa viver aquilo. Um nômade vai beber, mas ele volta. Ele está em busca, como um artista, dos bons encontros. Dos encontros alegradores, potentes, que o animam, que lhe potencializam, que dão tesão em meditar. E não é um meditante burocrático. Ah, meditei hoje. Ah, eu me sinto com vergonha se eu não meditar. Não é um meditante burocrático. Dessa forma, é sempre muito interessante nós entendermos que esses meditantes não se percebem, por exemplo, os professores de meditação, em geral, como proletários. Eles não se percebem assim. Professores de meditação, volto a dizer, não é necessariamente um meditante. Não é porque você ensina outros a meditar que a sua meditação está em dia, tá ligado? Quer dizer, e a meditação não significa horas sentadas num zafu ou alguma coisa assim. Pelo contrário, quando você se torna um professor de meditação, talvez seu tempo diminua para meditar e até sua cabeça se altere também. Porque agora você vai precisar gerar dinheiro a partir disso. Isso é moderno, hein? Isso nunca existiu. Não é nenhum problema. Eu faço isso, certo? E muitos aqui também o fazem. Mas você precisa se desalienar do processo onde você está inserido. Porque um proletário da meditação, ele é explorado por uma grande indústria do bem-estar que exige, cria uma demanda para ele docilizar outros corpos, arrefecer sintomas. Então, vejo todo dia e ainda me espanto muito com tanta atenção plena que se é vendida, mas capturada para nada. Você, então, que ensina meditação, na grande maioria das vezes, talvez vocês não, vocês são pessoas esclarecidas, mas são absolutamente alienados do que estão fazendo. Trabalhando com práticas arrefecedoras de sintomas de estresse, ansiedade, mal-estar, angústia, psicossomatizações na lombar, na cervical, mas se afastam radicalmente de tudo que pode ser para voltar a idealizar plenitudes que nunca serão. E é interessante, né? Que, em geral, o meditante adora técnicas e filosofias da meditação o mais distante possível de quem você é. Então, você perceba a contradição. Eu estou meditando para buscar quem eu verdadeiramente sou, mas está no sul da Ásia. Não tem o menor sentido isso. Eu estou meditando para buscar quem é o meu verdadeiro eu, mas eu vou para Osaka, no Japão. Há um problema ir para lá, Beto? Claro que não, mas você tem que entender que você é um latino-americano indo para lá. Assim como há um alemão vindo para cá aprender a jogar capoeira, sei lá, alguma coisa assim. Então, como reverter isso? Reativando a feitiçaria meditativa. Eu sei que agora você dá uma risadinha de escárnio no canto da boca, mas perceba a provocação que eu faço aqui. Se Maia é um feitiço, Maia é um feitiço. Você está enredado em Maia, está enredado num feitiço, que te enfeitiça, que te aliena, que enfetichiza mercadorias meditativas. Você está enfeitiçado. Vem comigo, tiozão. Então, como eu quebrar essa espinhela caída de você? Maia sendo feitiço, você não sabe o que é, mas idealiza poder ser. Então, você pode estar enfeitiçado, buscando um meditante ideal, que, como é ideal, não existe. E aí você fica num enredo que você vai contando para você mesmo. Então, enquanto você estiver imaginando uma alma, um eu maior, um purusha, a ser descoberto, desvelado, você continuará sempre operando por uma lógica do condomínio meditativo. Ou seja, o condomínio, lógica do condomínio. Isso é Christian Dunker, né? E Safatri. Há o mundo lá fora que é o caos, que é contaminado, que é impuro,
que é tóxico, é denso, mas há alguma coisa dentro de mim que está puro, esperando eu purificar o meu corpo para alcançar. Isso é um delírio. Você não tem nada dentro de você habitando o corpo. Você é o corpo. E a sua mente, a sua alma, ou qualquer outro fantasma que você idealiza, é uma ideia do corpo. A mente sendo como uma ideia do corpo. Então eu sou um corpo, Beto? Mas não é esse corpo da anatomia, não é esse corpo da fisiologia que a gente aprende nas aulas de biologia. Há muitos corpos, há muitas anatomias dentro de você. Então, quando eu digo um meditante pós-linhagem, é esse meditante feiticeiro que vai meditar para quebrar a demanda que foi feita para ele. Ah, mas qual a demanda que eu estou? Não sei. Provavelmente uma demanda que foi mandada para você é você se imaginar que o meditante bom é o meditante que tem feições estéticas sul-asiáticas, orientalizadas. Então é só meditando como quebra-demanda e arriando potências e força da natureza para reanimar esses corpos não organizados em você, corpos sem órgãos. Quebrando essa lógica do condomínio. Que você acredita um mundo lá fora contaminado e alguma coisa dentro de você que é pura, esperando alcançar. Então, eu me entristeço porque meu corpo está contaminado de fora, então eu me afasto da sociedade. Você entende que isso é uma estratégia? Você medita na lógica do condomínio, achando que o mundo lá fora está contaminado. Então você não quer transformar a samsara, você quer transcender a realidade. Aí você se isola, você se torna um niilista, você nega o mundo, esperando um outro que não existe chegar. Você está sempre meditando no modo stand-by. Então, me fecho no meu condomínio, me fecho no meu sampradaya, me fecho na minha bolinha, me protejo das impurezas desse mundo outsider, perigoso, caótico, Kali Yuga, e passo a vida me purificando eternamente em rituais meditativos higienistas, entre banheira com gelo, faço todo dia a serinho do Ashtanga, adoro, mas você entende, não? Você está meditando, fazendo Surya Namaskar para purificar o teu corpo que nunca foi impuro, tio. Acorda para a vida, tio. É isso que eu chamo de alienação. O yoga vai chamar isso de avidya, ignorância. Então você não medita para acabar com o Maya, com a ilusão, porque você quer meditar para ser um desiludido? Eu já falei isso. Então já prepara a cartelinha de quetiapina e antipsicótico. Você vai entrar em processo de depressão. Você foi capturado e nem se ligou. Meditante sem ou pós-linhagem, esses artistas do corpo, grande Denis Galdeano. Porra, que honra, cara. Até me arrepia, acabei de falar um negócio de anatomia. Então, esses meditantes sem ou pós-linhagem, que eu chamo de nômade selvagem, já se ligaram nisso. Talvez não estejam ainda tão bem conectados uns com os outros. Tem uma tese de doutorado de uma inglesa chamada Theodora Wildcroft, que é de 2018, que ela mapeia esses yogis sem linhagem ou pós-linhagem na Inglaterra, como eles se organizam em festivais. Então entenda, perceba e se organize para estancar essa espera infinita e esse medo que faz você se perceber um meditante stand-by. E vai para a vida, tio. Porque a vida já começou, tá ligado? Não sei se eu me faço entender. A vida já começou, você está meditando como se estivesse na fila de uma balada com um ticket, mas deixando a galera passar. Porque tem muita gente. Aí você vai entrar quando? Quando a festa acabou? A festa não vai acabar, tio. O que vai acabar é a tua vida, tio. Então entenda-se que você é um meditante latino-americano, caramelo, mestiço. Mas que implantaram em você um triplex, você passa a achar que um dia será Brahmane, será cientista. Sei lá, que você um dia, aquela frase clássica e brega, cafona, que o mestre chega quando o discípulo está pronto. Você nunca vai estar pronto, tio. Porque nós somos seres inacabados, incompletos. Então, assim, tu já começou, tu tá pronto, não é do ponto A para o ponto B. Você não está meditando de uma margem do rio para chegar na outra. É um delírio. Não tem. A questão é navegar, se joga, tio.
Você quer buscar a terceira margem do rio. Então começou e aceita, vai para a terceira margem do rio e se divirta. Meu nome é Roberto Simões, essa aqui é a semana de pré-imersão para os nossos 4 encontros. A semana que vem, tudo de graça, online. Você quiser diplominha, tem certificado na imersão na ciência e filosofia da meditação. E você entenda que as ideias que nós jogamos para você aqui, nestes 5 dias, eu estou entregando tudo para você. Então não fica achando que vai ter um PDF, tá ligado? Nós vamos trocar ideia, né? Então, você está aqui no Instagram e quiser continuar a nossa conversa, tem um link no meu Stories e vem direto aqui para o Zoom, que eu vou abrir agora para questões, para vocês poderem conversar e trocar ideia com a gente aqui. Fechou? Até mais, gente.